Capão comenta. No Disney Plus, eu recomendo The Black Hole, o Buraco Negro, que em português, obviamente, mudaram o título para O Abismo Negro, por motivos óbvios, né? The Black Hole é um filme que tem sido muito divisivo, mas eu sinto que gradualmente, gradativamente, ele tem se tornado mais e mais cult, né? Ele tem sido melhor lembrado. Mas ele é muito emblemático, né? Ele é muito emblemático e assim como certos filmes como Tron, eu diria que vale a pena assistir pelo menos uma ou duas vezes na vida, né? Black Hole, obviamente, ele pega muita referência do que tinha de ficção científica na época, como Aliens, como Star Wars, que não é ficção científica, mas naquela época ninguém fazia essa diferença ainda. Pra eles era tudo aventura espacial. E 2001, Odisseia no Espaço, que acho que foi o único filme que eu dormi 3 vezes na primeira e única sessão que eu assisti. Pois é. Então assim, agora vocês sabem que eu tô assistindo esse filme sem nenhuma referência de 2001, basicamente. Então o final é bem interessante em relação a isso. Mas foi nessa mesma época, né? Alguns filmes saíram antes ou depois de Black Hole, mas as influências estavam ali. O que aconteceu? Nessa época, a Disney, se você lembra da história Disney, do estúdio da empresa, ou se você tem lido a retrospectiva do T. Walt no blog, eu explico mais detalhes lá, mas basicamente depois que o Walt Disney morreu, a companhia inteira ficou num estado de o que a gente vai fazer agora, o que o Walt faria, o que o Walt faria. E gradualmente eles viram que a forma como o público em geral reconhecia a Disney era uma forma meio brega e antiquada. E inclusive, eles tinham um público muito específico de crianças, né, pré-adolescentes e de famílias, basicamente. Eles estavam perdendo os adultos, os jovens adultos, estavam perdendo toda essa demografia. E então eles resolveram fazer um filme mais maduro, um filme mais adulto. E na época, inclusive, isso gerou muita revolta por parte do público, né, que mandou cartas pra Disney reclamando e blá blá blá, da própria indústria, dos próprios acionistas, porque eles não queriam que a imagem da Disney fosse manchada com um filme adulto, com palavrão e o raio. E na época, o presidente, que era o genro do Walt Disney, né, qual é o nome daquele vagabundo? Esqueci o nome dele. Deixa eu ver aqui. Walt Disney Son-in-Law. Ron Miller. Ron Miller? Ron Miller, isso. Eu sempre esqueço o nome desse cara. Eu lembro do rosto dele, mas eu não lembro do nome. É esquisito, enfim. Ron Miller, ele escreveu cartas até, ele respondeu algumas dessas cartas dizendo: assista o filme antes de reclamar. Né? Confia no pai, confia no que eu tô fazendo. E realmente ele tinha uma visão muito específica. Não só ele, mas outras pessoas de dentro da Disney também. Eles queriam fazer esse filme mais maduro para atingir um outro público, mas ao mesmo tempo eles tinham certos padrões. Era um filme que não era violento demais, não era sanguinário, não era sanguinolento. Também eu acho que o palavreado mais pesado que eles usam é tipo damn e hell. E ainda assim não é muito. O que ele realmente é um filme maduro. É um filme de diálogo, é um filme de ficção científica, é um filme de atmosfera. E a Disney não era estranha à atmosfera, só que fazia de um ritmo diferente. Por exemplo, Mary Poppins é um musical, é animado, é energético, tem alguns momentos de calma, tem alguns momentos de diálogo. E Mary Poppins é fantástico, porque tem um senso de roteiro, um senso de personagem muito alto, de alto calibre, especialmente para um filme para família, um filme para criança, né? Que na verdade não é um filme para criança, é um filme para família. É um filme para a família inteira assistir junto, porque vai ter alguma coisa para a família, para cada membro da família de algum jeito naquele filme. Diluída ou em momentos separados, enfim. E Mary Poppins tem um momento que eu acho muito fantástico, que é quando o Sr. Banks é chamado ao banco, depois, lá pro final do filme, e ele vai à noite sozinho, muito atmosférico, uma cena muito lenta, uma cena assim, sombria mesmo, sabe? A música tocando de uma forma lenta. E o Feed the Birds, que é a música que a
Mary Poppins canta referenciando a velha que vendia saquinhos de pão para dar para os passarinhos. E isso tocando na música, né? Quase como se aquele momento estivesse tocando na cabeça do Sr. Banks, lentamente, né? Do canto da mente, enfim. É um momento de alto calibre artístico e o filme todo eu sempre digo, né, que Mary Poppins é o melhor filme que o Walt fez em vida. E talvez seja o melhor filme que a Disney toda tenha feito, sim, o mais quintessencial, né, é Mary Poppins. Pois bem, The Black Hole, ele veio como uma tentativa de mudar um pouco isso. Tanto é que ele não começa com a fanfarra da Disney, ele não começa com a logo da Disney. Ele não é Walt Disney Presents, é Walt Disney Productions, né? E é um logo assim bem estilizado. E quando você consegue entrar no filme, é um negócio absurdamente atmosférico. É uma ficção científica muito implausível, mas que ficção científica não é. Se não fosse implausível, não seria ficção científica, seria documentário, né? Ou seria ficção científica do mesmo jeito, porque, enfim, ciência e fantasia hoje é quase a mesma coisa. Enfim, a história conta sobre uma nave, né, de exploração espacial. Tem alguns humanos e tem um robozinho lá. E aí eles encontram uma nave estagnada, uma nave que era da mesma... Eu acho que era da mesma ordem deles, alguma coisa assim, que foi para o espaço para estudar sobre os buracos negros. E ele está estagnado, tipo, se eles avançarem um pouquinho mais para frente, eles são sugados pelo buraco negro. E eles ficaram lá para estudar o buraco negro. Supostamente não tem ninguém lá dentro, mas aí quando eles entram, eles encontram o Dr. Maximilian, que é o único sobrevivente da tripulação. Ele e os robôs que ele acabou construindo para ajudar ele no trabalho, né? Inclusive o robô Maximilian. Não, pera, o doutor não é Maximilian. Maximilian é o nome do ator, tô confundido. O nome do doutor é Reinhardt. Ok. É porque Maximilian é o nome mais fácil. Pra mim, eu lembrei primeiro Maximilian, depois Reinhardt. Mas, enfim. Maximilian é o nome do ator que fazia o Reinhardt, mas também é o nome do robô, que é tipo o guarda-costas dele. E aí, interessante porque eles ficam nessa nave e aí tem muita discussão, tem muito debate, muito diálogo sobre o que a gente vai fazer agora, porque o Dr. Reinhardt recebe eles como convidados, né? Mas ele não permite que eles explorem a nave toda sem serem escoltados, mas eles vão mesmo assim. E é um senso constante de suspense, eu diria. Porque você não sabe exatamente o que vai acontecer, você não sabe se quando uma porta se abre sozinha, se vai aparecer um robô para matar eles. Sabe, os xeretas, né? O cara tá lá xeretando e a porta abre sozinha, você não sabe se vai aparecer alguém. O que você tá fazendo aqui? E vai capturar ele, enfim. Mas também tem muito diálogo sobre o que fazer agora, sobre ética, de certa forma, sobre o que está acontecendo. Eles sabem que tem alguma coisa suspeita, mas ao mesmo tempo eles não têm nenhum motivo concreto para suspeitar, e eles conversam muito sobre isso. A primeira vez que eu assisti esse filme, eu achei ele meio chato, ele meio lento, mas também não ajuda o fato de que eu assisti esse filme com sono, né? Com um pouquinho de sono já. Então, quando eu tava pro final do filme, eu já tava quase dormindo. Mas agora assistindo de novo sem estar com sono, é um filme muito bom. É um filme assim que tem uma atmosfera boa, né? E assim, eu gosto de filmes atmosféricos, né? E esse filme, assim, ele é lento pra te deixar apreciar o design e produção. Os efeitos visuais dele, confesso, não envelheceram tão bem, alguns, mas eles fizeram uma remasterização, se eu não me engano, a remasterização que tá no Disney Plus. É um pouco mais difícil de notar onde começa o matte painting, onde termina, pelo menos eu não consegui notar, ou talvez eu tivesse tão imerso na história, imerso no visual, que eu meio que quis ignorar propositalmente, eu não sei, ou subliminarmente, mas é fantástico, assim. O design e produção desse filme é muito legal, muito bom, assim. Você consegue assim associar a outros filmes da época também, mas eu também consigo associar a elementos tipo gerais, tipo quando eles entram tem tipo um saguão, que parece um saguão de hotel, só que é um saguão de hotel
totalmente feito de computadores e máquinas. E você não sabe exatamente por que aquilo tá lá, né? E assim, tudo parece muito maravilhoso, né? Tudo parece muito... Eu vou usar essa palavra aqui, mas muito mágico, né? Mas ao mesmo tempo, ele tem é isso que eu acho interessante. Ao mesmo tempo que o cenário ele é muito vasto, eu consigo sentir uma certa claustrofobia. Eu não sei explicar por quê. Talvez seja o fato de que o único humano da nave seja o Dr. Reinhardt, e a interpretação do Dr. Reinhardt é fantástica. Ele é realmente assim... Ele é basicamente o Capitão Nemo de 20.000 Léguas Submarinas se ele não tivesse uma tripulação. O cara ficou completamente perturbado mental, ele ficou maluco. Ele mostra até ter medo dos próprios robôs, da própria criação. E assim, ao mesmo tempo também, ele é um homem muito culto, ele é um homem muito inteligente. Ele fica citando versículos bíblicos vez ou outra, ou fazendo alguma comparação. Ou então é aquele tipo de pessoa que assim, quando você encontra uma pessoa inteligente, ela não tem que ficar esbanjando o conhecimento dela o tempo todo. Não, você conhece, você sabe, você sente que ela é inteligente só pela forma como ela fala. Exatamente esse é o caso do Dr. Reinhardt. Você sente que ele é inteligente, você sabe que ele é inteligente por causa da forma como ele fala, por causa da lógica por trás do diálogo dele. Eu acho isso fantástico. E... mas infelizmente os outros personagens não tem tanto isso. Tem o Ernest Borgnine, que ele é mais divertido, mas ele é tipo... O personagem dele é quase um tiozão do grupo, né? O capitão da nave é um pedaço de madeira. Tem o estagiário, né? Que é o carinha é o mais novo do grupo, que tem aquela sede por aventura e tal, ele quer ajudar. Ele também não é tão bem escrito quanto deveria, né? Todos os personagens ali, todos os atores, eles estão fazendo o máximo que eles podem com os papéis, né? Menos o Reinhardt também, principalmente ele, mas é porque assim, a forma como ele foi escrito foi uma coisa muito forte. Inclusive o ator antes dele interpretar o papel, ele deu uma estudada, leu uns livros de buracos negros, e ele disse que não aprendeu um raio. Ele não entendeu bolhufas do que eram os livros. E eu acho que isso foi uma das coisas também que ajudou a construir esse personagem, né? De alguém que estudou tanto a ponto de ficar mentalmente perturbado. Inclusive deu pra ele fazer alguns improvisos muito bons pro personagem, né? Tem um momento que ele pede ajuda pra lidar com o Maximilian, e isso foi improvisado. Eu achei muito legal, porque não parece improvisado, parece muito algo que esse personagem diria nesse momento, né? Mas os outros personagens, eles são meio blé, né? A única mulher da equipe, ela tem um negócio esquisito que, tipo, tem um único propósito no filme, né? Logo no começo do filme, tipo, é tão mal escrito, assim, do jeito que acontece no começo do filme, mas você não percebe até que alguém diga em voz alta de uma maneira totalmente, assim, explicando pro público, né? Que ela tem uma ligação telepática com o robô da nave, o Vincent. Eu não sei porquê. Tipo, eles nunca explicam isso, vai do nada a lugar nenhum, né? Simplesmente, ela é a única mulher da nave, a gente tem que dar uma característica pra ela. Então, sei lá, ela tem uma ligação telepática com o robô. Por quê? Não, porque em um momento o Reinhardt vai bloquear todos os comunicadores deles, aí ela tem que se comunicar com um robô de algum jeito. É isso, não tem outra explicação, sabe? Que mais? Personagens. O histórico de produção desse filme também é meio bagunçado, né? Porque assim, eles queriam que esse filme fosse mais sério, mais adulto, que ele pudesse ser levado a sério. Inclusive, tem um momento do filme que assim, você sabe que o filme...
Meu Deus do céu. É quase um spoiler, certo? Mas tem um momento do filme que um dos personagens diz: a morte é o seu único alívio. Né? A morte é a sua única liberdade, sua única forma de serem libertos. Isso é muito sombrio para um filme da Disney, né? Mas... tá aí, isso existe, né? Mas é interessante porque esse filme, eles quiseram realmente fazer um filme mais adulto e mais maduro. E eles até tentaram pegar algumas coisas de Star Wars, uma câmera controlada do computador, mas ele era muito caro para o valor de produção. Lembre-se, a Disney tava... Meu Deus do céu, que caminhão é esse? A Disney tava com pouca grana nessa época. Tinha acabado de perder o Walt, eles estavam perdendo dinheiro produzindo coisa que não dava tanto rendimento. Eles não poderiam gastar tanto com esse filme. E eles já tinham gastado o valor de uma produção inteira só para fazer cenários, né? Eles tentaram pegar um emprestado da tecnologia da câmera controlada do computador, da ILM, mas aí eles não conseguiram porque era muito caro, e eles fizeram o próprio sistema, que era melhor do que o deles. É o ACES, né? Melhor do que o Dextraflex. Inclusive, era um modelo de câmera que, assim, é muito útil para esse filme, porque permitiu a eles gravar vários elementos compostos na mesma imagem, porque tem uma cena que até tem vários segmentos de live action acontecendo enquanto eles tiram o pan, eles dão um pan out, a câmera vai se afastando, e boa parte do cenário que eles mostram é matte painting. Então eles tinham que juntar, fazer um composite disso tudo, e essa câmera foi fundamental para fazer isso. E o matte painting, ele foi feito por Peter Ellenshaw e seu filho. Para qualquer um que saiba o mínimo de cinema de Disney dessa época, Peter Ellenshaw exatamente é o nome, é o cara que fez o matte painting fantástico, fabuloso de Mary Poppins. Um gênio mesmo, um gênio. E o filho dele, que estava começando a aprender o serviço da família, bem dizer. Tiraram o maluco da aposentadoria só para fazer isso, né? Eu acho que depois ele foi também fazer Star Wars, se eu não me engano, Star Wars 6 ou 5, eu posso estar errado. Mas ele foi fazer Star Wars depois, mesmo aposentado. Então, o cara era bom, fantástico. E assim, foi o primeiro filme da Disney a receber o PG rating, né, o Parents Guide, que é a faixa etária de censura que diz, pode ir criança, mas acompanhada dos pais, né? E mostra-se, né? Isso na época que o PG significava alguma coisa, né? Porque hoje todo filme da Disney é PG. Eles mandaram o filme pra censura e aí voltou com um G rating, que é o general, né? O geral, censura livre. E aí eles colocaram uns DEMs, mandaram de volta e voltou com esse PG, que era o que eles queriam, né? Comercialmente era isso que eles precisavam. Eles também fizeram pancada de boneco pra fazer o filme, né? Pra promover o filme, fizeram as promoções, mas eles são raridade hoje em dia porque nenhum deles vendeu, bem dizer, né? E hoje eles são muito valiosos. Inclusive, o boneco do Vincent e o pôster desse filme aparece em Tron Legacy, que é uma desgraça, pela madrugada. Que desperdíciozinho de uso da marca Tron, viu? Oh, meu Deus. E já que falamos em Aliens, a Sigourney Weaver era pra ser a protagonista feminina desse filme, né? Era pra ela ser a mulher da equipe, né? E também era pra ser duas, na verdade, mas eles acabaram juntando as duas personagens. Mas a Sigourney Weaver, né? Ela ia fazer uma personagem feminina nesse filme. E aí os produtores disseram, com o nome desse acho que não dá certo pra fazer, né? O som do nome não é um nome bom o suficiente, eu não sei qual era o critério deles, mas... Enfim, ela foi fazer Aliens, o resto é história. Pois é. Tem um vídeo, inclusive, fantástico, que tem muito mais trivia, né? Eu vou deixar na descrição de algum jeito.
Mas é 40 minutos só sobre trivia de produção do filme. E é fantástico, porque realmente dá um escopo maior do que é esse filme, do que ele deveria ser. E a gente tá repetindo o tempo todo. Era pra ser um filme mais maduro da Disney. Era pra ser um filme mais atmosférico. Era pra ser um filme mais jovem da Disney. Mais jovem adulto, mais interessante, mais bem desenvolvido. Não foi. Os conceitos científicos que ele usa é muito básico. Mas basicamente porque não tinha muito conhecimento sobre buracos negros naquela época, de qualquer jeito. Pelo menos não como a gente tem hoje. Mas esse foi o filme que incentivou o Ron Miller a futuramente a criar a Touchstone Pictures. Que, como vocês sabem, é o selo da Disney para fazer filmes mainstream, filmes maduros, filmes para um público mais velho. Né? Não é filmes para adultos, porque tem alguns filmes lá que são para crianças, tipo os filmes do Ernest, enfim. Mas é aquele filme tipo, sei lá, Armageddon, Splash, Uma Sereia em Minha Vida, Mudança de Hábitos, sabe? Filmes mainstream. Mas depois de um tempo eles fizeram... qual é o nome daquela porcaria? Aquele Pearl Harbor, aquela praga. Também. Engraçado porque a Touchstone foi quem lançou um dos filmes da Lucasfilm, filmes animados, inclusive, filme animado, que antes da Disney comprar a Lucasfilm, a Touchstone lançou, que é o Estranha Magia, Strange Magic, Magia Estranha, que seja, que eu resenho no blog. É um filmezinho esquisito, mas vale a pena assistir pelo menos uma vez na vida. Pois é, então, depois de Black Hole, a Disney lançou outras ficções científicas, outros filmes mais maduros e atmosféricos, que inclusive eu gosto muito, como Tron. Tron é basicamente é uma ficção científica assim, bem melhor do que Black Hole, né? Assim, disparado. Mais atmosférico, os personagens são mais carismáticos, o protagonista é mais interessante. É um filme mais focado, inclusive. Também tem o Something Wicked This Way Comes, que é fantástico. Eu resenhei no blog, inclusive. Esse e o Watcher in the Woods, que também é fantástico. Muito bom. São dois filmes que tentam ser terror, né? Eles são filmes de terror, mas eles nunca são, assustadores. Eles nunca vão te dar pesadelos, eles nunca vão te dar sustos. Eles são filmes mais atmosféricos, são filmes mais... filmes mais de suspense, com visuais ligeiramente creepy. E são muito bem produzidos, são muito bem feitos. É muito bom. Se você tiver a oportunidade, assista no Torrent, porque não tem no Disney Plus, porque vivemos na pior realidade possível. E para terminar, o final desse filme é uma marmota, é uma bagunça. Mas é porque ninguém na produção sabia como terminar esse filme. Sem dar spoilers, mas é basicamente um amontoado de coisas, simbologias religiosas, amontoadas, jogadas na sua cara de um jeito ou de outro, com alguns flashbacks do filme, do começo do filme. E ele termina em aberto. Eles conseguiram a aprovação do Vaticano pra, filmar e usar a Capela Sistina no filme, mas eles acabaram não usando porque seria, religioso demais, né? Eles usaram umas coisas mais abstratas, mas que ainda são religiosas. O próprio diretor não sabe que raios é aquilo, né? Ele tem uma interpretação própria do que é, e eu acho isso interessante, porque é um final em aberto, mas pelo que eu sei, eles quiseram imitar 2001 Odisseia no Espaço, que nem o filme do Star Trek, né? Mas eles não sabiam exatamente o que fazer, o que dizer, o que eles queriam dizer, não tinham um foco organizado. Star Trek conseguiu muito mais prestígio financeiro, né? Muito mais retorno. Mas, de novo, é Star Trek. Eles tinham a vantagem de estar afiliados a uma franquia que já existia, que a galera já gostava, ao invés de ser uma propriedade nova como The Black Hole. Mas isso é uma coisa que eu quero resenhar no futuro, eu vou atrás disso, eu vou caçar depois. Mas teve uma adaptação em quadrinhos de The Black Hole, que é as 4 primeiras edições adaptam o filme,
tranquilamente, normal, direto, a adaptação normal que tinha na época e tem até hoje. A edição número 5 era a continuação, era chamada de Além do Buraco Negro, que mostrava o que eles encontraram do outro lado do Buraco Negro, mas essa edição termina em aberto. As 3 edições finais, ou são 2 edições finais, agora eu não tenho certeza, mas as edições finais com o final completo de The Black Hole foram lançadas somente em espanhol e somente no México. Pois é. Eu vou depois caçar esses quadrinhos para poder resenhar no blog, porque é um negócio muito fantástico, é um negócio muito curioso. Mas, The Black Hole eu recomendo muito que você assista uma vez na vida, mesmo que você... Tá, se você não gosta de ficção científica, você provavelmente não vai gostar. Mas eu não sou muito familiar com ficção científica, com termos científicos, e eu consegui assistir esse filme tranquilamente. O meu único problema é que a mixagem original é muito baixa, então eu tive que deixar o volume lá em cima para poder ouvir alguma coisa. A mixagem da dublagem tá mais equilibrada, tá melhor, mas a original é muito baixa, mas eu prefiro a versão original mesmo assim, porque a atuação do Reinhardt é fantástica, é muito boa, a entonação que ele usa, os maneirismos que ele faz, é muito, muito bom. Tem coisas muito, muito, muito boas nesse filme que eu recomendo muito que vocês assistam pelo menos uma vez na vida, não canso de repetir isso, vale a pena, de verdade, mas assistam quando vocês não estiverem com sono, assistam quando estiver no clima de ver um filme lento, denso e bem atmosférico, com um excelente design de produção. Hello, I'm The Rock and you're listening to the Super Review Time podcast.